Olá, meus amigos, eu sou o cantor Gil Marques e hoje estamos aqui para o nosso segundo podcast. E hoje com o nosso convidado aqui, né? Mais uma vez, o meu querido amigo, pastor, locutor, apresentador e é ele, pastor Renato Seven. Juntinhos mais uma vez, meu grande amigo, amigíssimo Gil Marques. Esse podcast bacana, hein, rapaz? Eu tô gostando, eu gostei muito daquele dia que eu estive aqui falando sobre família e hoje nós vamos falar de um assunto totalmente diferente, né, Gil Marques? O que o senhor traz pra gente hoje? É o seguinte, é um assunto que eu tenho certeza, inclusive esse assunto, ele teve aí no mês de março, foi um dos assuntos mais pesquisados nas redes sociais. Você sabia? Que é Apocalipse. O Apocalipse. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube chamado Manchetes do Apocalipse. A abertura dele é Manchete do Apocalipse. Então, inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Manchetes do Apocalipse. Deixa a curtida lá nos vídeos lá. Sempre eu estou postando tudo que tem a ver com sinais do fim dos tempos, sinais da volta do Senhor Jesus. E eu vou te contar, viu? Canal super top. Eu mesmo não perco um vídeo. Gil, eu vejo lá seus comentários lá, Gil Marques. Eu lá já coloquei, lá acionei o sininho, sabe? Porque assim que você sempre posta, já chega a notificação ali, o celular fica assim na tela assim do carro lá, né? Aí chega a notificação, eu paro tudo assim, já assisto assim, deixo um comentário, um joinha, eu comento, ou só curto na hora se eu estiver muito correndo, mas não deixo de assistir, viu? Então, se você aí ainda não é inscrito lá no canal Manchetes do Apocalipse, corre lá, se inscreve e deixa o seu like, deixa os seus comentários e vem com nós, porque o canal é top, hein? Se inscreva antes que o mundo acabe. Agora é a oportunidade, hein? Pois bem, João Marcos, e a gente vai começar aqui já mostrando um vídeo de algo que aconteceu recentemente, que muitas pessoas não levam a fé ou pensam que apenas é uma atração assim dos céus, né? É algo muito maior que está acontecendo diante dos nossos olhos e que nós temos como um dos maiores sinais. Antes do nosso produtor soltar o vídeo, eu queria ler um capítulo da Bíblia que vai trazer uma luz do que realmente aconteceu no dia 8 de abril e aconteceu em outras datas também e há de acontecer e que a gente deve sempre considerar como um momento muito importante. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, no verso 14, assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. Você sabe quais são os luminares? Boa pergunta, agora deu um branco aqui. Conta pra nós. O sol para clarear o dia e a lua para clarear a noite. A noite, né? Então, são esses dois luminares para fazer a separação entre dias e noites, né? Você já viu o branco ficar preto? Aliás, o preto ficar branco. Deu um branco aqui agora. Você ficou vermelho aí. Ficou vermelho. Mas realmente por causa da situação é porque eu não contei o restante, né? Mas aqui acaba que explica depois. E os dois luminares grandes, né? É sol e lua. E Deus fez isso. Imagina só, ele usou o poder da palavra para fazer o sol. Inclusive o sol tá com um monte de sinais agora recentemente. A lua também, inclusive, né? E sejam eles para sinais. Você que está em casa, eu tenho certeza que você já leu a Bíblia várias vezes aí, capítulo 1 de Gênesis, né? Ali o livro da criação, né? Capítulo 1, verso 14, falando sobre os dois luminares. A gente sempre pensa, é o sol, é a lua, né? A gente gosta de sol, da lua, mas tem esse significado tão forte que sejam eles para sinais. Que sinais são esses? Que sinais são esses? E aí fala mais, aí completa, né? E para tempos determinados. Cadê o grito de glória? Parece que eu vi um grito de glória. Eita, glória! E aí fala mais, e para dias e anos. Então vamos lá. A gente analisando melhor então esse capítulo 1, verso 14, falando então de sinais e para
tempos determinados. Oh, meu irmão. Aí, João Marcos, quando a gente começa a pensar quem Deus é, olha, a Bíblia fala que o Cordeiro foi crucificado desde a fundação do mundo. Ainda lá no início, já tinha Jesus Cristo crucificado, já tinha Jesus Cristo morto pelos nossos pecados. O Senhor Jesus, ele não é como nós que deixamos aí para poder aí colocar gasolina depois que acaba a gasolina do carro, não. Ele deixou tudo pronto, tudo desde o início, ele deixou tudo pronto. E, inclusive, a nossa salvação, ela não está no passado, ela está no futuro. Quando a gente aceitou a Jesus, né, ele já sabia que nós o aceitaríamos, né? Então, agora mostra ele dando uma alusão do fim dos tempos, mostrando que tudo está determinado, o tempo está determinado. Aí perguntaram para Jesus quando é que essas coisas vão acontecer, né? Ele fala que ele não sabia nem o dia, nem a hora, ele não sabia dizer. Ele não podia dizer, a não ser o Senhor, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, somente ele sabia. Porque Jesus Cristo estava ali num corpo humano, existiam algumas matérias da parte divina que ele não poderia ainda saber, ou, quem sabe, revelar. Agora mostra que essa palavra, né, nos mostra escrito em Gênesis, antes de Jesus Cristo, bem antes, lá no início, já nos falando sobre que já então havia tempos determinados. Há tempo determinado para tudo. E aí, também, o próprio Eclesiastes, capítulo 3, né, também fala sobre há um tempo determinado para cada feito debaixo dos céus. E aí você pega aqui nessa passagem e vê também falando que há tempo determinado e que através do sol e da lua a gente poderá estar analisando, e para dias e anos. Antigamente não tinha como contar os dias e horas e anos. As pessoas olhavam para o céu e falavam assim, agora é meio-dia. Olhava porque o sol chegava ao meio-dia, chegava bem no meio assim do dia, né? Tinha gente que olhava agora 16 horas. E falava a hora certinha. E falava a hora certinha. Isso é para contar, né? Também dias e horas. Mas o mais importante que a gente está falando nesse momento, que é de tempos determinados e de sinais. Agora, muitas pessoas fazem igual nesse vídeo, né? Produtor, pode soltar o vídeo pra gente. Jô, dá uma olhadinha. Gostaria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo. Por quê? São várias pessoas, né? Foram para os Estados Unidos, para o México, muitas cidades onde haveria este eclipse do dia 8. E elas, veja bem, todas elas filmando, todas elas ali, né? Teve pessoas que viajaram, pagaram viagem, pegaram ali as suas férias para poder estar nesse dia 8 de abril, para estar filmando este grande evento. Vocês podem perceber que estava um pouco mais claro, agora está escurecendo, porque foi o eclipse total. É quando a lua ela fica à frente do sol e tampa totalmente ali, né, a claridade do sol. Olha só, é um momento realmente muito bonito, algo muito lindo, todas as pessoas filmando, né? Nessa região, até que não deu ainda para poder pegar assim, com muita clareza, por causa ali o céu estava um pouco ali cheio de nuvens, mas mesmo assim, olha só para você ver a imagem, mostrando o momento em que a lua tampa o sol. Olha só, e é muito bonito de ver, né? Olha só, é bonito. Só que as pessoas, elas estão apenas importando com aquilo que é bonito, aquilo que chama a atenção, né? Com o entretenimento. Vivemos a era do entretenimento, mas todas as vezes que algo assim acontece, Deus não está nos chamando para apenas ver a sua obra maravilhosa, não. Ele está querendo nos mostrar algo muito maior. Só que as pessoas estão tão carnais, tão envolvidas com o mundo físico, que elas são incapazes de perceber que uma eclipse como essa não é apenas um sinal bonito para assistir e reconhecer que Deus é grande, que Deus é poderoso. Deus está querendo mostrar algo muito maior e que as pessoas não estão conseguindo ver. Nós acabamos de ler aqui, capítulo 1, verso 14 de Gênesis, falando assim que também serve esses grandes luminares para sinais. Então quer dizer, João Marques, nesse podcast, para você que está em casa, a gente só está observando o que é bonito. A gente vê tempestade, olha que bonito. A gente vê lá, né, o mar agitado, olha que mar agitado. A gente é incapaz de aceitar e assimilar de que tudo que está acontecendo são sinais de que nós estamos em um tempo, em uma era muito profética. Nós estamos vivendo dias proféticos, mas muitas pessoas não querem se atentar para isso e até mesmo zoam, elas sabe, zombam daqueles que estão querendo mostrar isso,
Né? Tem gente que fala, deixa o mundo acabar por si próprio, e não sei o quê. Outros dizem, o que está até escrito em Apocalipse, né, que muitos iriam dizer naqueles dias, mas já tem tanto tempo que ele falou que ia vir, essa promessa desde os nossos pais que já morreram. E a gente vê pessoas nos dias de hoje também, sabe? Elas não querem acreditar, porque elas estão apegadas nessa terra, ao pecado, às coisas do mundo, mas os sinais estão aí. E a Bíblia nos coloca o sol e a lua como, então, potenciais, né, aí de análise do ser humano para saber em que momento nós estamos vivendo. Você pega lá de Gênesis, lá de Adão até Noé, se passando 2000 anos. Você pega de Noé até Jesus Cristo, mais 2000 anos, formando então 4000 anos. Você pega de Jesus Cristo até os nossos dias, mais 2000 anos, 2024 anos. Será nós que estamos Jesus numa contagem voltando? de 6000 anos. 6000 anos. 6.000 anos. Aí quando você pega a passagem da Bíblia lá em Salmos que fala assim que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Hoje na contagem de Deus, então de Gênesis a agora, nós estamos então já com a contagem de 6 dias. Será que não estaremos próximos ao 7º dia, o do já ir para a consolidação de tudo? Vamos colocar melhor, né? Jesus Cristo o Deus Todo-Poderoso, no caso o Senhor da criação, ele constrói tudo que existe, né? Esse mundo que nós temos, tudo que nós podemos ver, inclusive a gente mesmo, né? A gente vê aí que ele faz tudo em 6 dias. Quando é que vem o descanso dele? No 7º dia. Nós estamos aí 2000, estamos 6000 anos agora, né? E 6 dias para Deus. Será que nós não estaremos já nos preparando para o descanso? Aí você pega aquele período bíblico que fala dos 1000 anos em que o Senhor Jesus ele há de reger a terra por Israel e tal, né? Serão 1000 anos em que o Senhor ele será como ali o grande líder mundial. Aí e a Bíblia fala que Satanás, os anjos malignos, os anjos caídos, a besta, o anticristo vão ser lançados, né, no abismo, e eles ficarão presos por 1000 anos. Satanás vai ficar preso por 1000 anos, depois ele vai ser solto. E aí ele vai tentar fazer mais uma bagunça e tentar convencer algumas pessoas que até conhecem, já estão com o Senhor, depois de desviar de novo. Então, a gente não está vendo aí uma contagem de 7.000 anos? A gente não está vendo uma contagem aí nisso que eu estou dizendo para você, de que poderíamos estar então chegando próximo ao descanso nesses 1000 anos em que o próprio Senhor Jesus Cristo vai estar governando por Israel? Nós não estaremos então muito próximos ao arrebatamento, para quem crê que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, né? Ou até mesmo da grande tribulação, ou a igreja, algumas pessoas acreditam que a igreja estaria participando também da grande tribulação, né? Sendo arrebatada no meio, sendo tirada da terra no meio da tribulação, ou até mesmo no final. Não estaremos chegando num período muito claro. A gente sabe que Israel, ele é a nossa bússola, né? Ele, na contagem dos tempos, né, ele é a figueira. A Bíblia fala, inclusive, quando a figueira estivesse tenra, né, estivesse ali já os seus ramos, a Bíblia fala muito bem ali da figueira. E a gente sabe quando Israel se torna novamente uma nação, né, não passaria esta geração antes que tudo isso acontecesse, né, se não me falha a memória, 1948, Israel se torna ali uma nação novamente, o povo de Israel, que foi todo disperso pelo mundo afora, ali, né, naquela grande perseguição de Hitler aos judeus, né, inclusive no Brasil, né, já se conta que há muitos judeus e muitas pessoas, muitos brasileiros, têm o sangue hebreu, inclusive, e não sabem, né, por causa daquela perseguição, muitos deles vieram através lá, fugitivos, né, de Portugal, vieram para o Brasil, vieram como escravos, né, e eles colocaram, inclusive, só a título de informação, colocaram alguns sobrenomes, nome de costeiras, de tipo de árvores, de plantas e de mudas, né? A gente sabe que pessoas que têm o sobrenome de Pinheiro, de Oliveira, que tem o sobrenome de... Tem uma que é um tipo de árvore que lembra das bananeiras e tal. Esses aí foram formas deles saberem que essas pessoas se perderam algum dia e colocaram esses nomes para saber quem era judeu ou não. Então, quando eles se separam, fala o seguinte, quando a gente ouvir falar que tem alguém que é de Oliveira, que é alguém que é de Pinheiros,
alguém que for... eu esqueci o nome, que é baseado em bananeiro, esqueci qual que é o sobrenome. Mas que tiver, né, com o nome de costeiras e tal, saberemos que esses aí tiveram algum momento entre a gente que a gente se separou e que então vieram filhos e filhos de filhos usando esses sobrenomes. Aí tem vários sobrenomes, né, que levam a... Pinheiro é um deles. Eu não sei se eu cheguei a falar Pinheiros antes. Cheguei? Eu acho que chegou. Foi Pinheiros, Oliveira. Eu vou lembrar do outro depois. E aí, então, eles se separam. E aí, todas essas pessoas que são judeus, eles estão agora querendo voltar para casa. Eu mesmo tive com um rapaz, ele me contou que ele era de origem hebreia, né? Ele falou assim que estava sentindo uma vontade muito grande de voltar para casa, de voltar para Israel. Então, a Bíblia até tem um versículo que fala sobre isso, que todos os filhos deles estivessem espalhados, eles iriam se juntar novamente próximo daquele grande dia. Então, eles estão se juntando agora em Israel, né? De uma forma até, sabe, sem pensar muito, eles não estão fazendo ligando para o outro, falando assim, vamos encontrar em Israel, não. Sabe, eles estão se sentindo chamados para lá. Então, eles estão se encontrando lá, eles estão sentindo vontade de voltar para casa, né? Porque Israel agora já é uma nação. Então, a Bíblia fala que não passaria essa geração antes que tudo aquilo acontecesse. Quando você pega uma geração que é comparado a 70 anos, por causa da sua robustez, o salmista Davi fala que chegaria a 80, 90 anos na sua passagem. Nós estamos muito próximos, pegando de 1948, contando mais 70 anos, 80 anos, a gente chega aqui e data. A gente está muito perto, está tudo acontecendo diante dos nossos olhos, sabe, João Marcos? E os sinais estão aí, né? Não se para de falar do sol. A Bíblia fala que o sol esquentaria 7 vezes mais. E como o sol já mudou a sua temperatura de tempos atrás. Mas isso sempre aconteceu. O discurso todo mundo usa, João Marcos. Todo mundo sempre se fala disso, mas tudo sempre aconteceu, só que agora é tudo mais claro porque tem o Instagram, porque tem o WhatsApp, porque tem o YouTube, as redes sociais. Mas não é verdade isso. A realidade é o seguinte, que Deus, já sabendo que haveria a informatização da maneira que a gente tem hoje, a internet, ele já coloca dentro da palavra dele com a informação, e ele já sabendo o que teria hoje. Só que as pessoas pensam o seguinte, não, é porque agora todo mundo está sabendo porque tem a internet. Não, porque Deus já sabia que teria a internet. E aí, o sol esquentaria 7 vezes mais. A gente vê aí, o sol não para de liberar aí as suas cargas, né, de energia solar que têm sido agora liberadas, né? As massas coronais que têm, inclusive, afetado o nosso sistema de comunicação, como os nossos satélites, a internet, o nosso GPS. Esses dias mesmo, inclusive, né, várias pessoas que trabalham com aplicativo tiveram dificuldade. Você trabalha com aplicativo, você teve essa dificuldade também, não? Essa semana, só o sangue de Jesus. Estava quase te mandando para o Rio de Janeiro, né? Você ia lá para Ibirité e você estava mandando para o Rio de Janeiro. Não, Igarapé mesmo, por exemplo, a internet não pegava. A gente aceitava uma corrida, por exemplo, e ia para o lugar, mas chegava lá, não tinha como iniciar a corrida, ou depois, quando terminava, não tinha como finalizar a corrida por causa da internet. Olha para você ver. O que a internet fez com a gente, né? Isso é tudo por causa do que o Sol está liberando, né? E ele está chegando numa contagem de tempo em tempo, ele vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, e ele até chega até aumentar o tamanho também, inclusive, né? Pouca coisa, mas ele aumenta. E aí, depois ele começa a reverter, né, esse movimento que ele faz, e depois ele começa a querer esfriar de novo, só que depois ele se estabiliza e começa de novo, né? Isso já aconteceu várias vezes há tempos atrás, só que de tempo em tempo ele vai esquentando ainda mais, ele vai esquentando. E aí o que acontece? Aí tem muita gente, igual tem uma passagem bíblica, nós vamos ler daqui a pouquinho, que fala assim que o sol perderá o seu brilho e tal, tal, tal. Na verdade, isso não vai acontecer. O Sol ele não deixa de existir, a não ser quando os cientistas falam que milhares e milhares de anos para frente, ele há de fato de morrer, né? A estrela Sol ela morre. Só que isso não vai acontecer com a gente vivo. Porque se isso acontecer, sem o Sol, a gente já sabe que ninguém vive, né? Morre todo mundo e de uma forma muito rápida. Então, nessa questão do Sol, né, ele serve também como sinal. E todas as vezes que você vê nos holofotes, na mídia, falando-se sobre o Sol esquenta, ou o Sol esfria, ou o Sol está com muitas manchas, né? Igual, não sei se você tem acompanhado, o Sol tem aparecido várias manchas no centro dele. E isso tudo serve e servirá como sinal para a gente. É sinal de que algo está acontecendo. E sinais estão acontecendo. E dessa vez, no dia 8 de abril...
aparece uma eclipse total. E essa eclipse é onde as pessoas ficam lá em forma de entretenimento, todo mundo filmando. Mas eles não sabem de nada, que Deus está querendo nos avisar algo, Jô. E é exatamente sobre isso essa pergunta aqui, Ana. De que maneira as mudanças climáticas e os desastres naturais são interpretados à luz das profecias bíblicas sobre o juízo final e a volta de Jesus? São várias formas. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a gente vê lá, né, todo o esboço. Jesus Cristo não fala quando, mas ele fala que vocês poderiam saber e fazer a leitura dos sinais, assim como vocês sabem fazer a leitura das estações, né, que se está chegando o inverno, se está chegando o verão, se está chegando o outono. A gente está até muito perto aí de chegar o inverno, né? O tempo já começa a mudar. Então, a gente consegue fazer leitura de muita coisa, mas a gente não consegue observar os sinais dos tempos. Né? Para que serve a gente observar os sinais dos tempos? Bom, quem anda com Deus, anda com Jesus, procura viver a vida com Ele, tudo bem, não precisa de prestar atenção em muita coisa então, não. Mas a Bíblia fala que quando estivesse chegando aquele tempo, o amor de muitos esfriaria, a fé de muitos esfriaria. E isso pode servir para a gente também. O povo hoje está deixando de congregar, está deixando de ir à igreja, está deixando de tomar a Santa Ceia. As coisas que eram consideradas mundanas e ímpias está se tornando algo normal e natural dentro das igrejas e no hábito cristão. Isso tudo acaba nos afetando de alguma forma, sabe? A gente passa a fazer algumas coisas que há tempos atrás a gente achava que era um pecado mortal. E às vezes era mesmo, só que a gente está deixando as coisas ficarem normais. A gente está deixando de ler a Bíblia, a gente está deixando de orar, a gente está deixando de jejuar, a gente está deixando de entender as coisas espirituais como espirituais. E isso pode se tornar muito grave no tangente da nossa salvação eterna. Entende, João Marques? Se nós estamos vivendo o fim dos tempos, o que eu posso fazer então para ficar mais preparado, mais vivo? Né? Uma dessas coisas é eu prestar atenção nos sinais. Olha, está se aproximando mesmo, tem que tomar mais cuidado. A gente está prestes aí à manifestação do anticristo, né? O anticristo ele só vai se revelar a nós nesse tempo se aquela passagem que era ensinada pelos nossos pais há tempos atrás, em que só não é manifestado o iníquo, o príncipe do iníquo, né? É porque aquele que ainda está por pouco tempo não seja tirado. Que a gente tira essa base bíblica como a base de que a gente vai ser arrebatado antes da manifestação do anticristo. Mas e se for uma outra situação? Se for o pecado, por exemplo, dentro da casa de Deus, né? Pode ser uma outra situação e o anticristo se revelar. E eu posso te afirmar, pelos acontecimentos, pelos sinais, o anticristo já está aí. A gente vê, né, quando você pega a passagem bíblica, está em Apocalipse 16, tem outras passagens que falam a respeito de que a gente só vai comprar ou vender se tiver a marca da besta. Ontem eu entrei na van e estou vendo todo mundo assim, ó, com a luzinha assim ligada e todo mundo ligado no celular. Não seria o celular o princípio da marca da besta? Hoje você compra tudo com o celular. Todas as suas transações financeiras você está realizando por ele. Inclusive a identidade também já está lá, a sua habilitação está lá, né? As suas vacinas estão lá, tudo está lá no seu celular. Não seria uma preparação da marca da besta, do controle das pessoas daqui para frente? Vale a pena a gente pensar nisso, viu, João Marques? De fato. E a gente pode até perceber isso, né? Com essa falta da internet, por exemplo, desses dias. Muita gente ficou sem saber o que fazer porque já não carregava mais dinheiro. Exatamente. O Pix aí... Pra lá e pra cá. Todo mundo... Se eu te perguntar agora se você tem dinheiro, dinheiro vivo, você não deve ter. Tem? Não tem. Até que eu tenho aqui R$10, eu acho. Ô, produtor, você tem, produtor. Vai dar umas moedinhas, eu vou correr ali no carro. Esse negócio de guardar moedinha, talvez logo nem vai funcionar, mas não vai conseguir trocar, né? Então é uma coisa feia isso aí, né, Jô? João Marques, e você falando, inclusive, o Brasil, né? Tá vindo aí agora uma moeda digital brasileira que é o Drex, né? Ele, na verdade, ele vai ser como se fosse uma ampliação do Pix. O Pix vai continuar, mas o Drex vai ficar ainda mais fácil ainda de saber, né, as pessoas que estão sonegando imposto ou não. Esse é um argumento do governo. Mas você sabe que é para facilitar a vida de todo mundo também nas suas transações comerciais e também para o controle. O controle. Eu ia falar isso agora, para poder controlar melhor, né? Quero te controlar, hein? Querem me controlar. O problema é que você vai aceitando isso, quando você vê, você já está preso. Né? Eu já não consigo imaginar eu ir no banco pegar R$5.000 para pagar o meu produtor, não. Hein? Não consigo imaginar isso. Você consegue fazer isso aqui agora. Ó. Celular. Só não faço isso agora, porque eu não tenho não, viu, produtor? Aqui, gente. E Joel, a título também de clareza,
Joel capítulo 2, no verso 31, você pode procurar na sua casa depois para você ver a veracidade desse capítulo e versículo, fala assim: o sol se converterá em trevas. A gente sabe que ele não vai ficar em trevas, ele não vai perder a sua energia, o seu fogo e o seu poder. E a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, vai ter essa marca também no céu. Novamente, nos astros, sol e lua. O sol vai perder a sua claridade e a lua vai ficar com cor de sangue. A gente viu, inclusive, de 2015 para cá, vários fenômenos acontecendo da lua de sangue, né? Inclusive, ela marca, por exemplo, a vinda da novilha vermelha, que vai ser emolada, que vai ser sacrificada antes da construção do terceiro templo, a qual o anticristo vai estar regendo também a terra por lá. Inclusive, encontraram 3 ovelhas, 3 novilhos, e essas 3, parece que uma delas vai ser aceita. Inclusive, a gente pode estar observando já a partir do mês que vem e até o outro mês, né? Me parece que já escolheram, inclusive. Ela vai ser imolada e aí vai ser o ok para a construção do terceiro templo. Isso é uma outra situação que a gente pode estar observando bem de perto daqui para frente. É mais um sinal também que está acontecendo. Mas a gente falando desses sinais, só os sinais do céu, né? A gente tem de sinal do céu, alguns planetas estão mudando de cor. Existem vários meteoros, cometas que estão passando muito perto da Terra, inclusive no dia 12, hoje são 13, né? Foi ontem, passou um cometa muito próximo da Terra. No dia 8 de abril, no dia desse eclipse que a gente teve, que a gente viu agora há pouco, esse eclipse também teve uma marca muito grande, que foi a passagem de um cometa muito próximo da Terra, chamado Cometa do Diablo. É o cometa do diabo, que passou muito perto da Terra. Colocou o nome de diabo, olha, pensa para você ver, né? Então, isso tudo são sinais. Porque o homem quis colocar o nome de cometa do diabo. Não é. Porque o asteroide em si, né, ele já também vem já potencializado biblicamente como um sinal também, né? E ainda coloca um nome como esse. Então, existem outros que têm nome de inferno, porque eles sabem que uma hora ou outra vai cair asteroide na Terra. A Bíblia fala de vários asteroides que vão cair, sabe, João Marques? Inclusive, alguns deles vão cair na região de água, de água potável, né? E a gente sabe que hoje o Brasil ainda ainda é abençoado por ter uma maior quantidade de água, no seu lençol de água boa, água que dá para se beber, né? E inevitavelmente, eu acredito que um desses asteroides vão cair no Brasil, na região das nossas águas, região sudeste, São Paulo, Minas. Eu acredito que isso vai acontecer, porque a Bíblia fala que então a água doce vai se tornar amarga. Também vai ter outro asteroide que também vai cair nos mares, vai matar 1/3 dos animais aquáticos, né? A Bíblia conta também sobre isso. Então, tem muita coisa para acontecer. Mas, a gente falando do eclipse em si, esse eclipse ele é enigmático. Por quê? Vou pedir para você acompanhar com a gente. Está em Mateus capítulo 16. Olha só que interessantíssimo. Está lá em Mateus capítulo 16, quanto aos sinais nos céus. Fala assim, ó: chegando os fariseus e os saduceus para tentá-lo, pediram-lhe que mostrasse algum sinal do céu. Mas ele disse: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabei discernir a face do céu e não o sinal dos tempos. O próprio Jesus falou isso. E aí fala: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então, aqui o Senhor Jesus ele começa falando o seguinte, que então uma geração perversa, adúltera, e má, começa a pedir que sinal, que sinal, que sinal. E essa geração também era a geração do próprio Senhor Jesus Cristo daquela época, e também é essa geração que está bem mais atenta a essas situações de sinais. Mas muita gente assiste só para poder meter o pau e falar que são falsos profetas, que estão querendo levantar situações que não existem. Mas tá aí os sinais. E aí ele fala que somente o sinal será dado no seu sinal do profeta Jonas.
Pois bem, nos tempos de Jonas já se fala, né, através de estudos, que também aconteceu também esse mesmo fenômeno que foi o eclipse. Né? Aconteceu também um eclipse na época dele. Também teve um outro sinal que aconteceu quando o sol esquentou muito e queimou a cabeça dele, quando ele começou a gritar para Deus, falando: Senhor, eu não queria pregar para a cidade de Nínive por causa disso, porque o Senhor é rico em misericórdia, eu sabia que o Senhor se arrependeria. E ele pregou o arrependimento para a cidade de Nínive, para todos os moradores de Nínive que estavam vivendo, né, no pecado, estavam vivendo ali no erro, no adultério, na prostituição, na fornicação. Ele vai lá e prega para todo mundo. Né? E olha que o pecado dos dias atuais são muito maiores, já chegaram a Deus há muito tempo do que naquela época de Nínive. Deus perdoa aquele povo, ele fica nervoso, fica debaixo lá de uma árvore que do nada nasce, que é a boboreira, né? E aí ele fica nervoso lá debaixo e tal, porque daqui a pouco vem um verme e come a boboreira de um dia para o outro. Ele fica nervoso, aí o sol esquenta de sobremaneira sobre a cabeça dele, ele desmaia por causa do calor, por causa do sol. É outro sinal. Então, pode ter certeza que sinal que está tendo hoje para essa geração mais perversa é sol, é lua. São os acontecimentos como a gente tem visto, né? E entre outros, né? Que o amor de muitos esfriaria, o homem se tornaria presunçoso, avarento, amante de si mesmo e tal. A Bíblia tem várias passagens que falam sobre sinais nos homens, sinais na terra, sinais nos céus. E desses sinais nos céus, a gente vê esse que o povo hoje estava lá filmando, estava lá dia 8, todo mundo lá bonito, né? Estados Unidos declarou em muitos lugares estado de emergência, porque teve cidades que tinha 6 mil pessoas que ia receber quase 100 mil, só para poder assistir ali a passagem do eclipse. Então, só que o eclipse que é para todo mundo ali pensar: oh meu Deus, está acontecendo alguma coisa, a gente tem que se converter, a gente tem que melhorar e tal. Não, eles preferem achar somente bonito. Pagam passagem para ver os fenômenos, mas não pagam para poder um pouco mais da sua vida diante de Deus, para poder entender o que de fato está acontecendo e quais são os avisos que Deus quer dar para a humanidade. E olha, meu irmão, eu vou te dizer, hoje todo mundo preocupa somente com isso, somente com aquilo que é bonito, aquilo que é notório, aquilo que pode lhes gerar atenção, mas elas não estão atentas para a Bíblia, para a palavra de Deus. Sinal do profeta Jonas, só a título de explicação, este eclipse ele nasce na altura de uma cidade chamada Jonas, e ele percorre 7 a 8 cidades chamada Nínive. E quando o Senhor Jesus Cristo aqui, então ele fala então que apenas um sinal seria dado, que seria o sinal do profeta Jonas, é exatamente o que nós vimos aqui no dia 8 de abril. E irmãos, né, vocês que estão nos assistindo, nosso grande amigo Jô Marques aqui no podcast, eu tenho que dizer para vocês, estamos vivendo sim, já o princípio das dores de uma forma mais acelerada, mais próxima, né? O princípio das dores não quer dizer que é ali a grande tribulação, mas é uma preparação. E nós estamos vendo tantas coisas acontecendo. Se você liga aí os jornais, está vendo terremoto. Sabe quantos terremotos, Jô Marques? Acima de 4,5 na escala Richter aconteceu só nesse mês de abril? São 12 terremotos fortíssimos. E teve terremoto nos Estados Unidos, teve terremoto que aconteceu na China, teve terremoto que aconteceu inclusive no Brasil, lá no interior, lá no alto do mapa, na divisa. Eu esqueci qual que é o nome da cidade certinho, mas teve também lá terremoto de 4,5 na escala Richter, só que profundo. Então, nós temos que nos preparar, por quê? Né? Tudo que o Senhor Jesus falou que estaria acontecendo, está acontecendo já de uma forma muito acelerada, né? Eu tenho aqui alguns dados também, de algumas cidades aqui, a gente falando de terremoto. Quando há uma eclipse desta forma, o eclipse acaba provocando outros fenômenos. Os cientistas estão estudando, sabe o quê? Estão estudando os animais, porque quando aconteceu o eclipse total, inclusive em outros momentos também na história, os animais ficaram muito nervosos, inquietos. Sabe por quê? Eles sabem que é um aviso, mas o homem não. Enquanto os animais estavam tudo correndo de um lado para o outro, voando, tudo cheio de preocupação, como é que estavam os animais? Os homens, né? Como é que eles estavam? Lá tirando foto e selfie. Ah, meu amor, que bonito. Os animais entenderam o que Deus estava querendo falar, os homens não. E os cientistas estão fazendo estudos agora sobre os animais para poder entender o que é isso. Eu já te explico, viu, meu amigo cientista? Você não lê Bíblia? Você não presta atenção? Então, é porque está para chegar coisas terríveis. E 8 de abril,
8 de abril não foi à toa. Esse dia 8 de abril, o eclipse total, ele marca mais um tempo, o início e o fim de tempos. E eu digo para vocês, daqui para frente, depois do dia 8 de abril, coisas que estavam faltando para acontecer, acontecerão mais rapidamente. Né? Existe um aparelho, pessoal do CERN, inclusive o governo brasileiro, ele agora faz parte, eles assinaram para poder também receber estudos. Eles provocam ali uma máquina que ela é ligada, o dispositivo é ligado, faz com que ela gire de uma velocidade muito rápida, ela consegue fazer estudo de micropartículas. Inclusive, ela foi também ligada no dia 8 de abril, durante o eclipse, para poder fazer estudo de partículas negras, do escuro, né? Para entender o que acontece quando acontece um eclipse. O governo americano, dos Estados Unidos, também mandou para o alto também 2 tipos de satélites, para poder também fazer um estudo sobre ele. Na verdade, os cientistas sabem que tem coisas acontecendo, mas eles não querem alarmar as pessoas e tal, né? Já disseram aí que daqui 2 anos, se o mundo não acordar, coisas terríveis acontecerão com o clima. Mas eles sabem que vai acontecer e não tem como voltar atrás, coloca a culpa no homem e tal, mas eles são incapazes de reconhecer que Deus, o Todo-Poderoso, já tinha preparado tudo isso. Estação, ano, tempo, contagem, tudo já está pronto diante de Deus. Rapidinho aqui, que eu sei que o nosso podcast já está terminando. Eu vou puxar algumas coisas que andou acontecendo. Ontem, terremoto nas Filipinas de 5,2 na escala Richter. E esse foi até, de uma forma bem raso, 10 quilômetros apenas de profundidade. Teve também um na Bahia, teve 2 tremores que aconteceram também lá ontem. Teve terremoto de 4,5 também lá no Texas, em Stanton. Também teve inundação de grande porte em Orengung, tudo isso ontem. Teve terremoto na China também de 5,4 em Xinjiang. E aí, vai mostrando, eu tenho aqui, chega para mim, os cientistas mandam para mim, o que acontece, né, as coisas que acontecem de forma simultânea e real, acontecendo pelo mundo. Ele chega para mim e eu gosto muito de estar analisando. E olha, 12 terremotos só no mês de abril. Os cientistas até dizem que tem a ver com o eclipse, e eu digo a vocês que tem a ver com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que está se cumprindo dia após dia. E você vai ficar apenas esperando para amanhã consertar a vida? Você vai esperar mais um pouco para ver se as coisas acertam? Você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, o Senhor não vai fazer por você. É hora de arrependimento. Quando a gente fala do sinal do profeta Jonas, é o sinal do arrependimento. É hora de arrepender dos nossos pecados e se voltar para o Senhor, porque tem muita coisa acontecendo. E a gente está muito preocupado com entretenimento. É hora de a gente buscar o Senhor Jesus Cristo de verdade, porque daqui para frente, né? Desde tempos atrás, mas do dia 8 para cá, nós vamos conseguir enxergar ainda melhor o que está acontecendo, os tempos e a contagem dos tempos. Daqui para frente, Jô, não é mais para amadores, agora é para aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo de verdade. Jô Marques. É isso aí. Então, para terminar aí, mais uma pergunta, para fechar com chave de ouro. Como a comunidade religiosas estão interpretando e respondendo a esses eventos luz das suas crenças sobre o Apocalipse? Olha, eu vou te falar que existem muitas religiões, vários tipos de religiões que também acompanham, né? E que inclusive há profetas da parte deles também, né, para os nossos dias, e algumas coisas até batem com o que nós a gente aceita como verdade, né, que é a verdade bíblica e cristã. Mas eu quero destacar os cristãos nesse momento. Eu digo para você que aquela passagem bíblica que fala sobre as 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, hoje uma boa parte dos cristãos estão dormindo no momento que não poderiam.
eram para estar prestando mais atenção nos filhos, prestando atenção, né, nas famílias, prestar atenção nas igrejas, mas hoje não, hoje as pessoas estão afastando no momento crucial da história, elas estão afastando. Hoje a gente ouve falar de muito suicídio, de evangélicos, de pastores, de pessoas que ensinavam a palavra de Deus, pessoas que estão deixando a sua fé ruir, né? Então, hoje era para essas pessoas estarem encorajando os cristãos, fortalecendo uns aos outros, usando até as mídias, né, para poder estar, né, levando a palavra da verdade, o apregoar da verdade, mas não, as pessoas estão encarando como se fosse um acontecimento normal. Muita gente, de fato, nem acredita. Tem gente que nem acredita no que está acontecendo. Muitos têm aí perdido a fé, não é mesmo? Perdido a fé. A fé de muitos se esfriariam. Tem voltado a fazer as obras erradas, mundanas e ímpias, né? As coisas que eles não faziam antes, hoje eles estão fazendo piores, né? Então isso é muito grave. E o diabo sabe que o tempo dele está acabando. E ele está pegando pesado. E tem muita gente que só vai acordar quando for tarde demais. É isso aí. Então, de fato, os céus estão mostrando aí os sinais da volta de Jesus Cristo, né? O céu é vamos dizer que o céu seria hoje uma boa oportunidade para a gente rever, né, toda a situação da nossa vida, né? Eu lembro quando os discípulos estavam olhando para o alto, apaixonados, porque Jesus Cristo havia subido, né? Aí aparece um anjo e fala assim: ei, não fica olhando, que da mesma maneira que o viste subir, também há de ver descendo o Filho do Homem, né? Eles estavam olhando para o lugar certo, na verdade. Eles estavam olhando para o céu, né? É de lá que vêm os avisos realmente, né? Aqui da terra também, mas o céu tem tentado nos comunicar, né? A Bíblia fala assim que a natureza geme como dores de parto, a fim de que se revele os filhos de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas elas estão se perdendo no momento errado. Agora é a hora para estar pertinho, estar fazendo a leitura de tudo. A natureza está avisando, os animais estão avisando, as aves avisam, tudo está avisando. Tempestade, tufões, maremoto, tanta coisa acontecendo em tantos lugares, mas as pessoas, os homens, não conseguem enxergar. Acham que é algo normal. Eu digo a vocês, tem um versículo em Apocalipse, não vou lembrar a passagem, mas está escrito assim, que o mundo estaria desabando ao redor dos homens e mesmo assim eles não se voltariam para o Senhor. É algo a se preocupar, né? Sim. E todas as religiões têm algo sobre o fim do mundo, né? A gente pode falar sobre isso há tempos mais à frente, um tempo oportuno, mas eu digo a você o seguinte, que a Bíblia está acertando em tudo. Se a Bíblia estivesse errando, eu deixaria ela para lá. Não, mas a Bíblia está acertando. Ela está acertando em tudo. Tudo que o Senhor Jesus Cristo falou está acertando. Só que as pessoas estão deixando de ler a Bíblia e mal ter o conhecimento dela, o conhecimento da palavra do Senhor. É isso aí. E como lidar com todos esses eventos, esses acontecimentos e se preparar para um possível breve apocalipse? Então, é o seguinte, devemos correr para as montanhas, como diz o canal do meu grande amigo. Não, a gente não tem que sair correndo para as montanhas, a gente tem que ficar na presença de Deus, ficar perto de Deus o tempo todo, fique pertinho do Senhor Jesus Cristo, se alimente da palavra, use as ferramentas de fé para que você possa estar firme. E mesmo que apareça aí gente falando que é Cristo, eu sou Jesus Cristo, né, o projeto Blue Beam, né, mesmo que eles apareçam lá a figura de Jesus Cristo falando que eu sou o Senhor, venha me seguir, não acredite nessas coisas, não acredite nos falsos profetas, e para não acreditar neles você tem que conhecer a palavra de Deus, leia as escrituras, esteja sempre em oração, né? Hoje a igreja moderna ela não ora, ela não dedica o tempo para falar com Deus, ela conhece pouco a Deus porque fala pouco com ele, tem que ter oração, tem que ter súplica, tem que buscar o Senhor de verdade e se orientar biblicamente. A única orientação, a nossa bússola, o nosso GPS está aqui, é Bíblia. Se a gente não tiver conhecimento, a gente facilmente poderá ser enganado nesses últimos dias. Agora, o que a gente não tem que ter medo é o seguinte, se eu estou na presença de Deus, tenho o Senhor Jesus Cristo comigo, procuro fazer a vontade do Senhor, eu não tenho que ter medo. Se eu morrer, eu vou ser salvo, eu vou ressuscitar como Jesus Cristo outrora ressuscitou. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se eu for
para o arrebatamento, ou se eu passar pela grande tribulação, que a gente ainda, todo mundo tem um pouco de dúvida, tem gente que crava, mas não tem como cravar não, se a gente vai ser salvo antes do arrebatamento, se vai ser antes da tribulação, no meio ou no final. Tem versículos que deixam as três formas de raciocínio e de pensamentos. A verdade é o seguinte, não importa, tem que estar com Cristo Jesus. Se tiver, Ele vai nos livrar daquele dia. É isso. Pois então, eu acho que nós chegou ao fim, só. Já? O relógio parou. Mas o que é isso? Mas ainda não é o Apocalipse, é só o nosso... Ainda não é Apocalipse, ainda não é. Ainda não é? É só o nosso... Não pode zoar igual a Ivete Sangalo, né? Zoou, né? Ela viu, o trem fica apertando pro lado dela. Apertou, só. Ela falou assim que quem maceta não passa pelo Apocalipse, né? O Apocalipse não tem força contra ela, não sei o quê. O Apocalipse, ele não vai acontecer, ele já aconteceu. Você sabia disso? Acontecendo. Ele já aconteceu. Ele já aconteceu desde a fundação dos mundos. Lá, quando o Senhor estava criando tudo, o Apocalipse já tinha acontecido, Cristo já tinha sido sacrificado. Né? E vale a pena a gente acreditar na visão que foi dada a João na ilha de Patmos, né? E tudo foi mostrado para ele, né? Antigamente, não sei se você sabe, a religião impedia, até proibia as pessoas se ler o Apocalipse, ficava doido. Na verdade não, na verdade era só uma amostra. O Apocalipse não é para trazer medo para ninguém, não, Apocalipse não é para o medo, o Apocalipse é só a esperança de que está chegando o grande dia do nosso encontro com o nosso querido Senhor Jesus Cristo. Vamos viver para sempre com Ele nos ares. Nós vamos estar sempre com Ele, com o nosso querido papai. Nós vamos voltar para casa logo, logo, João Marques. Amém, assim eu creio. Então, meu querido pastor Renato Seven, é um grande prazer poder ter você aqui de novo, né? Para bater esse bate-papo e ter esse ensinamento, né? Eu fiquei aqui admirado e até sem palavras, não é mesmo? Vamos morar na Nova Jerusalém em breve. É isso aí. Então, se você curtiu o nosso podcast, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal Manchetes do Apocalipse. Manchetes do Apocalipse. E não deixa de se inscrever também no meu canal, né? Inspiração Diária e Cantor João Marques. A gente vai estar postando aí nos nossos canais, né? E não deixa de nos seguir, nos apoiar, deixa o seu like, o seu comentário e vem com nós. E deixa aí nos comentários quais são os próximos temas que nós devemos abordar. Podcast com João Marques. Então, responde pra nós, pra fechar com chave de ouro. Quem é o cantor? É o João Marques, é ele mesmo, ao vivo e a cores. É o pastor Renato, senhor.